Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales, aqui a Bíblia Revela. Muito bem, meu amado e minha amada irmã, o tema de hoje está imperdível. O inferno de tortura eterna é uma doutrina bíblica e cristã ou é uma doutrina diabólica? O que você acha? Será que essa doutrina de um Deus que irá torturar eternamente os ímpios é uma doutrina que advém das Escrituras, de uma exegese correta, ou tem uma problemática nesse assunto? Muito bem, meus amados, se você já é inscrito no canal, Deus te abençoe. Se você não é inscrito, aproveite nesse momento para se inscrever no canal, ativar as notificações e assim estar incentivando, nós que produzimos aí conteúdos para o canal, a cada dia produzir mais conteúdos, tudo em prol da verdade e também para te ajudar a conhecer mais as Escrituras. Nós iremos nesse momento ver aí um pequeno trecho de um vídeo, tá? E se você gostar, do restante aí de todo o conteúdo que eu irei passar hoje, nesse momento, curta, comente e vamos assistir o vídeo agora. Zack, eu estou aterrorizado. Os anjos abriram a porta. Oh não! Não! Eles entraram. Eles estão me carregando para fora daqui. Eu já posso sentir o calor das chamas. Eu estou sem esperança. Eu estou cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Meu coração está ardendo de medo. Eles estão me largando nas chamas. Isso vai durar para sempre. Eles estão me jogando fogo, sofrimento, inferno. Por que, Zack? Por que você nunca me falou sobre Jesus? As imagens são um pouco fortes, mas essa é a crença de mais de 90% dos cristãos. Eles acreditam que realmente Deus vai torturar, massacrar os ímpios durante toda uma eternidade. Eles acreditam que Deus vai colocar fogo, queimar sem nunca parar os ímpios, sem nunca cessar durante toda uma eternidade. Parece algo forte, Uma tirania, um Deus torturador. Para mim, quando eu vejo essa crença, automaticamente já vem um pensamento de um Deus torturador, um Deus tirano e um Deus que ele provoca medo. Mas será que isso realmente é o que a Bíblia ensina? Será que realmente esse Deus, o Deus que morreu na cruz, é o Deus que ele vai torturar os ímpios por toda uma eternidade, assim como a crença, e o vídeo mostrou, e a crença do mundo religioso, aí, mais de 90% do mundo religioso acredita nisso? Será que eles estão corretos nesse pensamento ou tem alguma problemática? Interessante que se Deus criou, se esse inferno foi criado por Deus, então é Deus que mantém esse inferno. É Deus que dá o combustível para que esse inferno continue ali torturando, massacrando e queimando sem nunca parar. Então, tanto o Criador como o mantenedor desse inferno é Jesus. Fica um pouco forte pensar nisso, E qual seria a justiça, na tua opinião? Quero que você comente aí. Qual seria a justiça em um Deus torturador? Ou em uma tortura eterna? Será que existe justiça quando uma pessoa é torturada eternamente sem nunca parar? Não sei. O que você pensa? Muito bem. Na sua opinião, existe justiça em um torturador? Vamos para mais uma pergunta. Colocar o Deus da justiça em um lugar de tirania e tortura, será que está correto? O que você pensa? Meus queridos, o inferno de tortura eterna, ele ensina tudo isso.
Ele ensina um Deus torturador, um Deus tirano, um Deus vingativo, e é um Deus que vai ficar massacrando as pessoas, fazendo a pessoa gritar sem nunca parar durante toda uma eternidade. Essa é uma doutrina que o mundo religioso cristão, mais de 90% do mundo cristão, prega e ensina, de um Deus que irá torturar eternamente os ímpios. E aí eles usam alguns textos. Vamos para alguns textos, né? O primeiro texto aí, que é bem interessante, está em Mateus 25. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, verso 46. E diz assim: e irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aí eles dizem, né? Está vendo? Os ímpios vão ser castigados eternamente, irmão João Pedro. Vocês estão vendo, irmãos? O ímpio vai receber o castigo eterno. Aqui o aionós, o termo eterno, está para o ímpio e está para o justo. Então o castigo ele é sem fim, ele é eterno. Queridos, eu gostaria de pontuar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, a palavra castigo, ela deriva de punição, que é colacim, e não torturar, que seria baçaniço. Então, irão este para a punição eterna. Veja que os ímpios vão para a punição e não para a tortura eterna. E os justos para a vida eterna. Agora nós temos que fazer uma pergunta. Se não é torturar, qual é a punição eterna? Aí nós podemos fazer exegese em outras partes da Bíblia. Nós podemos pegar Judas 7, em que diz que Sodoma e Gomorra recebeu o exemplo do fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não, é óbvio que não. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Segundo de Pedro 2,6 diz que ela virou cinza. E Pedro diz que é isso que vai acontecer para os ímpios, se virou cinza. E segundo de Pedro 2,6 fala que é isso que vai acontecer com os ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? Virar cinza, virar pó. Vai complementar o que o profeta Malaquias falou em Malaquias 4, 1 a 2, né? Que não ficará nem raiz e nem ramo do mal. Raiz é Satanás, os demônios. Ramo seria os ímpios. A Bíblia diz que não ficará nem raiz nem ramo, e continua dizendo, e serão cinzas debaixo de vossos pés. Então, Malaquias diz, vai virar cinza. Judas diz que Sodoma e Gomorra recebeu o exemplo do fogo eterno e viraram cinza, e Pedro confirma isso. Então veja que o texto aqui de Mateus 25, 46 não é torturar, mas é a punição eterna que Sodoma e Gomorra recebeu, ou seja, o exemplo, apenas uma caricatura daquilo que os ímpios irão receber. Aí eu faço uma pergunta. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? É óbvio que não. Eles não estão queimando, mas não receberam fogo eterno. Se o fogo é na durabilidade, né? E não nas consequências, ela deveria fazendo o quê? Queimando até hoje, deveria estar queimando. Mas veja que a punição eterna, aqui em Mateus 25, 46, não é torturar eternamente, mas é eterno nas consequências, ou seja, nunca mais voltará à vida. Assim como os ímpios virarão pó, significa que o mal terminará para sempre. Então veja, meus amados, que muitas vezes a falta de estudo, a falta de conhecimento, de fazer uma exegese correta e às vezes conhecer um pouquinho da língua original que foi escrito, nós podemos fazer aí, nós podemos realizar aí um entendimento totalmente errado, ou fazer uma exegese totalmente errada, ou uma exegese, né, que estaria totalmente equivocado. Meus queridos, outro texto que também as pessoas usam muito para dizer que o fogo que Deus vai castigar eternamente está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, olha que interessante que diz. Capítulo 20, verso 10. E o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí se você lê isso sem ter um conhecimento, eu até concordo contigo. Dá a entender realmente que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É óbvio, João Pedro, que eles vão ser aí massacrados, torturados por Deus por toda a eternidade. E é isso que o mundo religioso ensina. Mas, queridos, a palavra tortura aqui, eles serão torturados, atormentados, também não é torturado, mas é punido. É o mesmo exemplo lá de Mateus 25:46, que é assim, de punição e não de uma eterna tortura. Então, eles serão torturados, atormentados, serão punidos de dia e de noite, sem um intervalo de tempo, pelos séculos dos séculos, de uma forma definitiva ou eterna. Então, serão punidos sem intervalo de tempo, de uma forma definitiva e completa. Veja como mudou a forma de entender. Por quê? Porque tanto o diabo, como os ímpios, como o falso profeta, como todos que realmente são pessoas, falso profeta, a besta, tudo é pessoas, são seres humanos, eles serão punidos de uma forma definitiva e eterna, caindo na mesma punição de Sodoma e Gomorra em Judas 7, caindo no mesmo exemplo de Malaquias 4:1-2, que não ficará nem raiz e nem ramo, caindo no mesmo exemplo de 2 de Pedro 2:6, que o mal será feito cinzas e não ficará, e serão feitos em cinzas, virarão pó. Então, meu amado, o mal, ele vai virar pó. O ímpio vai virar pó. Satanás vai ser destruído e vai ser aniquilado e vai virar pó. Todo mal vai ser aniquilado. Então, Deus não irá torturar no sentido de ficar torturando as pessoas, mas Deus irá punir. Então, torturar aqui substitua o termo tormento por punição. E aí leia: e serão punidos de dia e de noite, ou seja, sem intervalo de tempo, pelos séculos dos séculos, eternamente. Serão punidos sem intervalo de tempo, de uma forma definitiva ou de uma forma eterna, para não voltar mais. Meu amado, o Deus verdadeiro, o Deus da justiça, é o Deus que dará a vida eterna aos justos e a morte eterna aos ímpios. Deus diz que ele vai criar novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Olha, criarei novos céus e nova terra onde habita a justiça, e não haverá mais pranto, nem morte e nem dor. Então não haverá mais. Se existir um lugar de tortura, de tormento, e Deus queimando e torturando a pessoa, então existe dor, existe luto, existe tormento. Então essa doutrina de tortura eterna, de um inferno de tortura eterna, de um Deus torturador, ele é diabólico. Não é bíblico. É uma má exegese da Bíblia. Ou seja, as pessoas pegam os textos de forma incorreta, e muitas pessoas são inocentes e não entendem, né? Não fazem uma exegese em vários textos para entender realmente o que está apresentando, e já acreditam que Deus vai ficar queimando e torturando. Muitas pessoas até deixam de ser cristão quando o mundo evangélico diz que Deus é um torturador, que vai ficar queimando as pessoas. Não, meu amado. Deus vai punir. Deus vai aniquilar o mal pela raiz. Aniquilar é destruir. E não ficar atormentando as pessoas, torturando os ímpios. Não existe tortura, não existe justiça numa tortura. E eu termino com uma pequena ilustração. Imagina você no céu, né, curtindo o paraíso, e teu filho que se perdeu, vamos dar um exemplo, um filho, uma irmã que se perdeu, lá no inferno gritando. E você no céu curtindo. E você vendo uma cena dessa. O que você diria de Jesus?
Você diria para Jesus: Jesus, meu filho está sofrendo faz 100 anos. E Jesus vai falar para ti: ó, minha filha, deixa sofrer, deixa queimar. E aí passa 1000 anos e você fala para Jesus: Jesus, 1000 anos, meu filho torrando e queimando. Jesus fala: deixa queimar, ele tem que queimar. E aí você diz: mas Jesus, meu filho pecou 15 anos e ele tem que ser torturado eternamente. Jesus fala: ele tem que ser torturado. Passa 1 milhão de anos e você vê teu filho gritando. E você diz: Jesus, meu filho está gritando, sendo torturado pelo fogo que o Senhor está mantendo lá. E Jesus fala: deixa queimar, eternamente queimar. Pergunto: haveria justiça em um Deus desse? Será que esse Deus coaduna com o Deus das Escrituras? É óbvio que não. Na verdade, quem quer que você pense que Deus é um torturador tirano é o próprio diabo. Essa doutrina é diabólica e essa doutrina mancha o caráter e a reputação de Deus. E é isso que o diabo quer, manchar o caráter de Deus. Deus é justo. Ele dará a vida eterna para os bons. Pois quem tem o Filho tem a vida eterna, diz. E dará a morte eterna, morte, não tortura, para os ímpios. Pois quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, os ímpios não têm Jesus. Então, eles não podem ter vida eterna. Eles têm a morte eterna. Então, meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E se você acreditava nessa doutrina, a partir de hoje, estude mais as Escrituras e entenda que Deus é justo, que Deus é um Deus santo e o seu caráter não pode ser manchado. Por isso Deus é um Deus que dará a vida eterna aos justos e a morte eterna aos ímpios. Porque no novo céu e na nova terra não existirá mais dor, nem pranto, nem luto e nem dor. Ok? Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que assim possamos pregar a palavra de Deus, porque aqui a Bíblia revela. Fique na paz.